Havendo o quórum legal e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 61ª reunião ordinária do segundo ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador José Hermínio Green para que faça a leitura do artigo 65 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 65. O procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental de atendimento ao idoso terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia das atas das sessões de número 59 e 60 foram enviadas a todos e dessa forma eu coloco em discussão única as duas atas. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação as atas da 59ª e da 60ª reunião ordinária e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as duas atas. Solicito ao secretário, o vereador Pete, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 108 de 2014, do Gabinete do Prefeito. Através do presente em anexo, encaminhamos os projetos de lei números 258, 270, 275 e 276, com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 258 de 2014, do Executivo Municipal. Dispõe sobre a unidade de zoonoses e controle da população animal do município de São Bento do Sul. Projeto de Lei 270 de 2014, do Executivo Municipal. Altera a Lei número 701 de 24 de outubro de 2003. Projeto de Lei 275 de 2014, estima a receita e fixa a despesa do município de São Bento do Sul para o exercício de 2015. Projeto de Lei 276 de 2014, do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Ofício número 692 de 2014, do GAPRE, em resposta ao requerimento de informação 151 de 2014, encaminhado pelo vereador Cláudio Marvotroba, encaminhe em anexo documento da Secretaria Municipal de Assistência Social. Atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Ofício número 698 de 2014, em resposta ao requerimento de informação 149 de 2014, encaminhado pelo vereador Tirso Vladimir Himmelgen, encaminhe em anexo documentos da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Ofício 709 de 2014, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento de informação 152 de 2014, encaminhado pelo vereador Márcio Drevic, encaminhe em anexo o documento da Empresa Municipal de Habitação, EMAB. Atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Ofício número 718 de 2014, acusamos o recebimento das indicações da Câmara, números 938 até 943, e requerimento 124 de 2014, documentos oriundos dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Ofício número 726 de 2014, em resposta ao requerimento de informação número 150 de 2014, encaminhado pelo vereador Edmar Geraldo Salomão, encaminhe em anexo documentos da empresa Nivaldo Estebel e Companhia Limitada, Transporte Urbano de Passageiros. Ofício número 728 de 2014, senhor presidente, acusamos o recebimento das indicações da Câmara, números 944 até 947, documentos oriundos desta Casa de Leis. Informamos que os mesmos serão encaminhados às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor César Augusto Costa de Godoy, encaminhamos o balancete mensal do mês de outubro de 2014 da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, Administração Direta. Atenciosamente, Auriane Repke, Secretária Municipal de Finanças,
pelo ofício número 106 de 2014. Ofício número 313 de 2014. Prezados senhores, estamos enviando para conhecimento o balancete mensal de setembro e outubro de 2014 desta Secretaria. Atenciosamente, Deodato Raul Rusca, Secretário Municipal de Saúde. Projeto de resolução número 008 de 2014 do Legislativo Municipal, autor César Augusto Acorce de Godoy, autoriza a concessão anual de cesta natalina aos servidores do Poder Legislativo Municipal. Moção número 205 de 2014, Peter Alexandre Knoibler, moção de aplauso ao Senai de São Bento do Sul, professores e alunos, pela participação na etapa nacional da 8ª Olimpíada do Conhecimento Senai. Requerimento número 126/14, Peter Alexandre Knoibler, solicitando espaço na Tribuna Popular Livre do dia 8 de dezembro para o senhor Vilmo Lochstein, coordenador de apoio e coordenador da Unidade 2 de Serra Alta, explanar sobre a participação dos alunos e professores na etapa nacional da 8ª Olimpíada do Conhecimento Senai. Requerimento número 127/14, Claudiomar Votroba, solicitando espaço na Tribuna Popular Livre do dia 8 de dezembro para a senhora Romilda Meister Schreiner, professora da Escola Básica Municipal Professor Castelo Branco, explanar sobre o lixo reciclável. Requerimento de informação número 163/14, Fernando Malon, ao Executivo Municipal, com cópia ao Secretário Municipal de Saúde, requerendo informações sobre os exames de mamografia realizados. Requerimento de informação número 164/14, Márcio Drevek, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Administração, requerendo informações sobre o pagamento de horas extras e descontos dos servidores municipais. Requerimento de informação número 165/14, Márcio Drevek, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Administração, requerendo informações sobre o pagamento de licenças prêmio. Indicação número 948/14, Márcio Drevek, solicitando a implantação da rede de tubulação pluvial, totalizando 140 tubos de 30 por 100 na rua José Adam Hintz, no bairro Brasília. Indicação 949/14, Márcio Drevek, sugerindo patrulhamento e ensaibramento na rua Edgar Pedro Vaz, no bairro Schramm. Indicação 950/14, Edmar Geraldo Salomão, solicitando patrulhamento, ensaibramento e demais serviços de manutenção básica nas ruas de acesso da Escola Básica Municipal Dr. Ercílio Malinowski, no bairro Dona Francisca. Indicação 951/14, Márcio Drevek, solicitando estudos para a instalação de um redutor de velocidade na rua Carlos Tachek, nas proximidades do número 213. Indicação 952/14, Claudiomar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaibramento da rua Vicente Farali, no bairro Centenário. Indicação 953/14, César Augusto Acorce de Godoy, para que executem os serviços de patrulhamento e ensaibramento na Avenida José Gross e nas ruas laterais, Rua Elizabeth Rank, Rua João Montoski, Rua Rodolfo Denk, Rua Ilka Ode e Rua Oswaldo Bair, no bairro Rio Negro. Indicação 954/14, César Augusto Acorce de Godoy, para que executem os serviços de patrulhamento e ensaibramento na Rua Severino Eichendorff e Rua Venceslau Riebel, no bairro Bemerwald. Indicação 955/14, César Augusto Acorce de Godoy, para que executem o serviço de patrulhamento e ensaibramento na Rua Lindolfo Krause, no bairro Mato Preto. Indicação número 956/14, César Augusto Acorce de Godoy, para que executem os serviços de patrulhamento e ensaibramento na Rua Amando Rudnick, no bairro Mato Preto. Indicação número 957/14, Roberto Schweitzer de Albuquerque, solicitando patrulhamento em toda a extensão da Rua Marta Lank, no bairro Centenário. E veto ao projeto de lei do Legislativo número 88/14, veto total ao projeto de lei 88/14, que denomina de servidão de passagem Ernesto Brisque, acesso de área do município. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei 258, 276,
270, 275 e 276 do Executivo. Encaminho também o projeto de resolução 08 do Legislativo. Para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminho o veto total ao projeto legislativo 88. Encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamentos os balancetes de outubro da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde. Coloco em discussão única a moção número 205, de autoria do senhor vereador Peter Alexandre Knoibler. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, essa moção de aplauso ela tem por objetivo enaltecer a participação dos alunos do Senai de São Bento do Sul na 8ª Olimpíada do Conhecimento Senai. Nós tivemos, no período do final de agosto ao começo de setembro deste ano, a Olimpíada Nacional do Senai, e os alunos aqui do Senai de São Bento do Sul conseguiram 2 medalhas de ouro, 1 medalha de prata, 1 medalha de bronze e 2 diplomas de excelência, representando o Estado de Santa Catarina e o município de São Bento do Sul nessa importante competição que envolve o Brasil inteiro. E ainda, além disso, há 3 alunos aqui do Senai de São Bento do Sul se preparando para participar da etapa mundial desta mesma Olimpíada. Então, solicito o voto dos senhores favorável a essa moção, no sentido de parabenizar a esses alunos e a entidade pelo bom trabalho que vem fazendo no ensino das práticas nas quais competiram os alunos nessa Olimpíada, e que a gente possa reconhecer o trabalho dos alunos e dos professores dessa entidade. Continua em discussão, vereador Edi, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o vereador Peter pela moção de aplauso que está apresentando na noite de hoje, e dizer que, como eu sempre tenho dito aqui, essas moções, por exemplo, elas servem inclusive de incentivo ao estabelecimento, aos alunos que frequentam lá, e eu acho que vindo da Câmara de Vereadores, como muitas vezes vem do Executivo Municipal, é muito importante esse tipo de apoio que a Câmara dá através dessas moções de aplauso. Então, quero cumprimentar o vereador Pete, que tem nosso apoio nisso aí, e todas as vezes que essas instituições que recebem esse tipo de aplauso, recebem nosso apoio. Muito obrigado. Em discussão, não havendo mais ninguém que queira se manifestar, coloco em votação a moção número 205, de autoria do vereador Peter Alexandre Knoibler, que solicita aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção 205. Em discussão única, o requerimento de informação 163, de autoria do vereador Fernando Malon. O senhor tem a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, dias atrás, antes da sessão, nós tivemos uma reunião com diversos vereadores para ver algumas ações que poderiam ser sugeridas ao município com base nas sobras da Câmara Municipal. Eu já venho pensando há algum tempo sobre essa situação. O câncer de mama é o que mais atinge as mulheres no Brasil. As nossas mulheres aqui de São Bento, elas precisam fazer os exames ou em Joinville, ou aqui em São Bento, uma pequena quantidade de exames que são disponibilizados em São Bento Sul. E até conversei com o vereador Tirso, e com base na conversa que tive com ele, a gente o objetivo é ver justamente se os custos que nós temos com os exames comprados, o transporte das pacientes, diária, essas coisas todas, se já não vale a pena nós pensarmos num aparelho de mamografia para São Bento do Sul. E por isso eu fiz diversas indagações, porque eu quero saber o total de exames realizados em 2013 e 2014, para a gente ter uma noção. Qual o custo unitário de cada exame e o custo total disso. Aonde estas clínicas, em que cidades são feitos os exames. Quais os custos operacionais, transporte, diárias, para levar esses pacientes. Se existe uma demanda reprimida, ou seja, se tem alguns exames represados que precisam fazer, demora 3, 4 meses, sei lá quanto, e esses exames não podem demorar. E se já tem se a Secretaria já fez alguma análise para ver
Eu fiz algumas pesquisas na internet, o vereador Tirso colocou alguma coisa entre 200 e 300 mil aparelho desse. Eu não consegui ver na internet preço disso. Isso não é um carro, não é um equipamento específico e tal, mas para que eles vejam dessas situações. Porque de posse dessas informações, nós podemos começar a pensar, olha, talvez seja o próximo passo a ser visto. E aí possamos, até porque esta Câmara de Vereadores aqui tem sido bastante ágil na busca de emendas parlamentares. O vereador Lívio conseguiu algumas emendas, o vereador Petri conseguiu aquela questão da acessibilidade, né? Enfim, essas situações que nós podemos começar a ver com as lideranças estaduais e federais para ajudar. Só que para isso nós precisamos ter embasamento. Então, que a Secretaria nos informe isso, porque este é um próximo passo que nós devemos encampar na luta contra o câncer. Por isso eu peço o apoio de Vossas Excelências para a aprovação desse requerimento. Obrigado. Em discussão? Vereador Fernando Malon, só me esclareça, a sua dúvida é para tentar fazer com que a sobra seja... Não dá? Que não vai dar tempo suficiente? Não, a gente sabe que os recursos que tem não são necessários. Mas que a gente, com base nessas informações, a gente possa buscar, a partir do ano que vem, emendas parlamentares ou ver essa situação. Não tem a ver com as nossas sobras. É que eu só não, que seria uma contextualizei. Ótima ideia, mas não vai ser possível. pelo tempo que falta e pelo Na valor, verdade, né? Eu até estava conversando com outras pessoas, que talvez fosse o caso de, se houver uma demanda reprimida, de comprar 70 mil reais em exames de mamografia para acabar com isso. Ou talvez outras especialidades que estejam com uma demanda reprimida, né? Para a gente ver a situação. Isso foi pensado, pensei lá no meu escritório, conversando com algumas pessoas e tal. Aqui o objetivo é termos informações mais amplas. Ver quanto nós gastamos, quanto custa o aparelho desse, que eles têm condições de consultar, e aí nós podemos começar a correr atrás, né? E acordar a população, acordar o Poder Executivo para essa ideia. Obrigado. A ideia é boa, tudo, só queria mesmo saber, porque até, aliás, nós, como disse o vereador Fernando Malon, inauguramos uma conversa para discutir juntos no que poderia ser devolvido o dinheiro. Vai ser devolvido de qualquer forma, e a gente já sabe que o prefeito não tem obrigação de cumprir, mas desde que ele diga que vai, ele deveria. Mas aí, tanto que os senhores podem ter reparado que eu parei de falar nisso. Vai para a prefeitura e faz o que ele quiser, porque ele não vai cumprir o que falar com a gente mesmo, não cumpriu esse ano. Então, por isso eu também deixei de falar. É que a ideia, se desse do vereador Fernando Malon, eu acho que seria uma das melhores. Então, é só por essa razão. Vereador Márcio, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, também acho muito interessante esse requerimento, mas assim como tem urgência, deveria de conversar com o secretário para que ele respondesse, porque não fosse dentro dos 30 dias, que é o prazo, porque daí vai passar muito tarde, né? Se desse para responder o quanto antes, seria mais prático. É bem interessante, mas... Veja o caso, ele poderia me dar uma informação mais rápida a respeito do que tem de consulta represada que não foi feita e precisa ser feita. Isso até para nós, se for o caso, deliberarmos sobre a questão das sobras. Mas para o projeto mesmo da compra de uma mamografia, um aparelho de mamografia, aí são estudos maiores, demanda uma análise mais completa. Para a gente saber se tem demanda reprimida? Se tem demanda reprimida, aí eu posso ligar para ele para ver. Eu estou com 2, 3 meses esperando. Não dá para esperar. Às vezes uma consulta de oftalmo dá para esperar, né? Mas esse tipo de consulta não dá para esperar. Passamos pelo outubro rosa. A gente pensa tantas coisas, a gente poderia ver de que forma nós vamos disponibilizar esse equipamento. É o município que vai disponibilizar? Ou vamos conseguir uma emenda parlamentar, quem sabe, para a rede feminina, que disponibiliza para o hospital incomodato? Tem que ver as questões operacionais, profissionais, essas coisas que o vereador Tirso levantou e que não é barato, né? Isso tudo é um estudo maior, mas nós temos que começar em algum momento esse estudo. É nesse sentido. Obrigado. Eu achei bem interessante essa colocação, de repente usar essa parte do recurso da Câmara para custear algumas consultas, pelo menos para tentar diminuir. Por isso é importante. Mas se tiver essa possibilidade de ter essa conversa direto, é mais fácil, porque naquele dia na nossa conversa não foi levantada essa possibilidade, né? Mas eu gostei da ideia e eu sou favorável, inclusive, de poder passar esse recurso para essa finalidade, seria importante. Mas para isso era importante a gente saber quantas tem para reprimido. Mas totalmente favorável. Obrigado, presidente. Vereador Ede, o senhor tem a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo, vereador Márcio, com a sua colocação, e também acho que o vereador Fernando Malon deveria rapidamente fazer esse contato. Sabe por quê? Porque acho que se uma das causas justas, né, presidente, seria a devolução dessa parte que cabe à Câmara Municipal devolver ao Executivo, tanto faz, se for para o represamento, para a compra do equipamento, mas seria já uma coisa, eu acho que o prefeito seria sensível a esse ponto de investir nessa sua solicitação. Eu acho que é importante, é muito bem colocado pelo vereador Márcio, para que houvesse assim, uma urgência por parte do secretário para que ele respondesse e, de repente, faz uso desse dinheiro que será devolvido para o município, faz uso para essa finalidade. Muito obrigado. Continua em discussão? Não havendo mais ninguém que queira fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento de informação número 163, de autoria do vereador Fernando Malon, e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de informação 163. Em discussão única, o requerimento de informação 164, de autoria do vereador Márcio Drevig. Tem a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir a aprovação deste requerimento, uma vez que o evento foi procurado por alguns servidores referentes à questão do controle do portão da Folha Ponto, que alguns funcionários, muitas vezes, eles passam o crachá alguns minutos antes, muitas vezes alguns minutos antes de começar o trabalho, ou passam depois do expediente. E muitas vezes, às vezes acontece de chegar atrasado, coisa assim, e o que eles têm se lamentado alguma coisa, é que quando passa antes, tem uns minutos a mais, não estão recebendo horas extra. E quando acontece de chegar alguns minutos atrasado, eles são penalizados, eles perdem até o vale alimentação, coisa assim. Então, a gente gostaria que fosse analisado que critérios estão sendo usados e qual é o tipo de controle que está sendo usado, para que isso esclareça um pouco e a gente possa sanar a dúvida dos funcionários. Então, eu gostaria de pedir a aprovação desse requerimento. Obrigado, presidente. Continua em discussão? Não havendo mais ninguém que queira se manifestar, coloco em votação o requerimento de informação 164, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de informação 164. Em discussão única o requerimento de informação 165, também de autoria do vereador Márcio Drevig. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento também tem uma direção parecida com o anterior, onde os funcionários muitas vezes querem receber em pecúnia a licença-prêmio que tem direito, que é aquele direito que o pessoal tem a cada 3 anos de receber, e também eles não têm um conhecimento muito claro de quais critérios estão sendo utilizados para contemplar as pessoas que têm direito e a lista de espera, ou qual é a forma que está sendo adotada para que as pessoas sejam beneficiadas por esse benefício. Então, só gostaria desse esclarecimento e gostaria da aprovação do requerimento. Obrigado, presidente. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, se não me falha a memória, foi o vereador Marco Redli que entrou com pedido nesse sentido, porque para mudar a lei. Nós temos hoje 2 critérios. Para alguns servidores que entraram antes de uma certa data, não me recordo agora, que é o do estatuto, que é do estatuto. Esses que entraram antes conseguem converter em pecúnia. E os que entraram depois de 98 não conseguem converter em pecúnia, porque a lei mudou. Então, esse é um critério. E eu acho que, na verdade, é o único critério que faz com que haja uma diferença de este recebe e este não. Este tem que gozar a licença e esse pode receber em pecúnia. Acho que é o único critério. Mas eu vou aprovar para saber se existem até outros, mas me parece que seja só o único, vereador. Me dá uma parte? Essa questão, na verdade, esse já é um critério de lei que vem sendo respeitado por todos os governos, aqueles que não têm direito. Mas aqui está sendo perguntado somente, nesse momento, para aqueles que estão dentro daqueles critérios que são os funcionários mais antigos. Sim. Então, esse evento quer saber, porque esses funcionários que estão nessa linha de tempo de registro da prefeitura, é que estão sendo beneficiados, e alguns de uma forma, outros de outros. Os que têm direito. Não estamos nem questionando aqueles que são após aquele período. Obrigado, presidente. Em discussão, não havendo mais ninguém que queira se manifestar, coloco em votação o requerimento de informação 165, de autoria do vereador Márcio Drevig, que solicita aos vereadores que forem favoráveis ao requerimento para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 165. Solicita ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao veto parcial no projeto de lei 214.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, analisando o veto parcial ao projeto de lei 214 de 2014 do Executivo Municipal, vem propor ao plenário a manutenção do veto, acatando-se assim a justificativa do Poder Executivo Municipal. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2014, Edmar Geraldo Salomão, Tirso Vladimir Himmelgen e Fernando Malon. Em discussão única, o veto parcial ao projeto de lei 214. Vereador Pete. Senhor presidente, senhores vereadores, até por conta de ter sido este vereador que propôs as emendas, vejo como necessárias algumas manifestações antes de me colocar e me posicionar sobre o veto proposto pelo Executivo. Nas razões do veto, fala sobre os dois cargos, o cargo de fiscal ambiental e o cargo de fiscal do PROCON. Algumas alegações foram colocadas pela Prefeitura, né, especialmente no que diz respeito ao cargo de fiscal ambiental, que, a partir da emenda proposta por esse vereador, os, então, engenheiros que seriam, ou estariam ocupando o cargo de fiscal ambiental poderiam requerer paridade salarial com os demais engenheiros da Prefeitura. Apesar de não concordar com esse parecer, até tendo um parecer em contrário desta Casa Legislativa, porque o que cria paridade entre dois funcionários é a função executada, não a sua formação. Mas gera, segundo as próprias justificativas do veto, uma insegurança jurídica e provavelmente a Prefeitura teria que entrar judicialmente contra uma derrubada desse veto, se fosse esse o caso. No caso da supressão do engenheiro florestal, nos requisitos do referido cargo, aqui preciso assumir o nosso erro, né, que não houve a intenção nesse caso, foi um erro material de nossa parte ao suprimir o engenheiro florestal, mas também seria facilmente corrigido esse processo, sancionando o projeto e encaminhando uma emenda, ou encaminhando uma solicitação para a inclusão de engenheiro florestal também naquela função. Enfim, agora com relação ao fiscal do PROCON, diz o texto da Prefeitura dizendo que, uma vez que está se pedindo formação em direito com inscrição no órgão de classe, esse fiscal do PROCON não poderia atuar dessa forma, porque ele teria que, como fiscal, abrir mão da sua inscrição no Conselho, porque seria incompatível com as duas funções. Veja que, nesse caso especificamente, nós temos os fiscais de tributos e os fiscais de fazenda da Prefeitura que estão exatamente na mesma situação. Nós simplesmente utilizamos o mesmo critério que para o fiscal do PROCON, que aplica-se para os fiscais de tributos e fiscais de fazenda. Então, uma vez que há esse erro e que não é possível ser dessa forma, eu sugiro que a Prefeitura, então, também encaminhe uma alteração nesses dois cargos também, retirando deles essa situação, porque encontram-se exatamente na mesma situação. Com relação ao argumento que diz que contraria os limites orçamentários preconizados, porque não há previsão orçamentária para suportar o pagamento de diferença salarial supostamente que poderia ser requerida pelos engenheiros se assim quisessem paridade com os demais engenheiros da Prefeitura. No projeto e na emenda não havia incremento salarial na emenda que nós apresentamos. Portanto, a previsão orçamentária era a mesma. Havia, sim, do ponto de vista do parecer da Prefeitura, uma possibilidade de alguém ingressar com uma ação no Judiciário para requerer paridade. Mas, enfim, não há. Então, não há essa questão de aumento de despesas. Apesar disso tudo, apesar de entender que a nossa proposição, quando apresentamos essas emendas, era de qualificar até um pouco mais os profissionais que iriam trabalhar nessa tão importante função, eu entendo que, olhando para
a redação original, e apesar de entender que não volta para a redação original, as emendas vão ser vetadas, esse projeto vai ser sancionado sem aqueles 2 artigos. É necessário que a Prefeitura encaminhe um novo projeto para complementar essas situações, e ainda que envie um novo projeto com os requisitos os quais havia antes da nossa proposição de emenda, eu me coloco favorável à manutenção do veto, até para que não haja mais perda de tempo nessa situação. Muito temos ouvido acerca de que os vereadores têm atrasado esse processo, que esse processo se delongou aqui nesta casa, mas nós, desde que o projeto entrou nessa casa, nós convidamos o secretário de administração para falar, levou quase um mês para vir aqui falar conosco sobre o assunto. Depois eu fiz um pedido de informações, levou mais uns 20 dias para ser respondido, e tudo isso acabou atrasando. Não foi só a ação ou a atuação dos vereadores que acabou atrasando. Mas, levando em consideração a importância desses 2 cargos, o fiscal do PROCON e o fiscal ambiental, eu quero solicitar aos senhores vereadores, uma vez que fui propositor das emendas, que nós acatemos ao veto do prefeito, e desde já fica a minha manifestação para que a Prefeitura encaminhe um novo projeto de lei com os requisitos aos quais eles acham ou entendam interessante para a função, que desde já me coloco favorável e com a celeridade o mais breve possível para que nós aprovemos esse projeto e para que a Prefeitura possa, então, implementar as ações relacionadas à fiscalização ambiental e à fiscalização do PROCON. Seriam essas minhas manifestações, presidente. Vereador Edi. Senhor presidente, senhores vereadores, em analisando as emendas apresentadas pelo vereador Pete e analisando também o veto do prefeito municipal em relação às emendas, nós, inicialmente, tínhamos um entendimento de que, nós poderíamos manter o veto e a outra derrubar o veto. Nós poderíamos manter o veto na questão do engenheiro florestal, manter o veto na questão do fiscal do PROCON e derrubar o veto do engenheiro florestal no nosso entendimento e entendimento também de juristas, inclusive do Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça de Santa Catarina também, em Meireles também, né, vereador Godoy? Mas, em conversação com o autor das emendas, vereador Pete, nós, na sala das comissões, chegamos à conclusão de que manteríamos os 2 vetos para não atrasar o processo, e amanhã mesmo a presidência, através do vereador César Godoy, encaminhará ao Executivo que nós mantivemos o veto aos 2, porque o que me chamou a atenção no PROCON, eu até falei para o vereador Pete, meu amigo, de partido também, de que, e ele entendeu isso também, né, vereador Pete, da questão do cerceamento de outras pessoas participarem, a questão da OAB e tal, né? Mas chegamos à conclusão de que vamos acatar o veto do prefeito, nas 2 emendas apresentadas pelo vereador Pete, e solicitar aos vereadores de apoio ao prefeito, ele poder ainda reenviar um projeto para que seja aprovado nessa Casa de Leis. Vai ter o nosso apoio, como o vereador Pete colocou. É isso que eu queria colocar e dizer que, mais uma vez, nós damos uma demonstração de que nós aceleramos as coisas que são de interesse do município. Então, é isso as minhas colocações. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o veto parcial ao projeto de lei 214 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está mantido o veto. Em segunda discussão, o projeto de lei 272, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Não havendo ninguém que queira se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei 272, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei 272.
Em segunda discussão, o projeto de lei 273, que altera o anexo 1º, tabela dos atos da vigilância sanitária constantes da Lei 1771, de 19 de março de 2007. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei 273, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei 273. Solicito ao secretário, vereador Pete, que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei 92, que institui no calendário oficial de eventos do município de São Bento do Sul o Dia Municipal de Prevenção de Deficiências. Colocando em primeira discussão, eu transmito a palavra ao vereador Pete. Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei, ele tem por objetivo instituir no calendário oficial de eventos do município de São Bento do Sul o Dia Municipal de Prevenção de Deficiências. Nós temos muitas ações que têm sido realizadas por diversas entidades no que diz respeito à prevenção de deficiências ou prevenção em saúde. Nós sabemos, isso é notório, que prevenção sempre é mais efetivo e mais barato. A Escola Girassol APAI, no que diz respeito à prevenção de deficiências especificamente, desenvolveu no ano de 2014 49 ações para colocar em prática um projeto chamado Compreender para Prevenir. É um projeto que visa dar informações a pessoas, especialmente adolescentes. Foram atingidas 1.145 adolescentes diretamente no dia D, com palestras, com distribuição de folders, enfim. E instituindo o Dia Municipal, oficialmente, um dia oficial para se tratar esse assunto, nós estaremos também fazendo com que haja um maior envolvimento de outras entidades e que a APAI possa ser uma delas, né, coordenando-se com outras entidades. Por exemplo, o CONDE pode estar participando também desses eventos. Então, senhores vereadores, eu peço o apoio dos senhores, obviamente que vai para a segunda discussão e votação em outra oportunidade, e desde já eu quero convidar os senhores que no dia 9 de dezembro haverá uma palestra com o Dr. Rui Piloto, e que será nesta Casa de Leis. E o Dr. Rui Piloto é um médico especialista nesta área de deficiências e de prevenção em deficiências. Fica já o convite para os senhores vereadores e para a comunidade que nos assiste também, a participar, para que a gente possa conhecer e, conhecendo, poder prevenir. Existem muitas deficiências que nós hoje convivemos com elas e que podem ser prevenidas com ações bastante simples. Então, senhores vereadores, peço o apoio dos senhores para que a gente possa instituir no município de São Bento do Sul o Dia Municipal de Prevenção de Deficiências. Continua em discussão? Não havendo mais ninguém que queira se manifestar, informo que esse projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima ocasião. Senhores vereadores, atendendo o requerimento de número 121, de minha autoria, abrimos espaço para a tribuna popular livre e concedemos a palavra à senhora Thaís. Desculpa, Thaís. Como é o sobrenome? Charmac. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e que falará sobre o Conselho e suas ações no município. Seja muito bem-vinda. A senhora dispõe de 10 minutos que podem ser prorrogados por mais 5 minutos. Fique à vontade.